Bom, vamos lá, nosso primeiro vídeo aqui do canal falando sobre um livro. É o que eu falei, vai mudar bastante coisa aqui no canal, estou trazendo informações mais técnicas que traga, assim, embasamento, né? Porque a gente vê que na área de vendas tem bastante essa questão de discurso, pitch de vendas e tudo mais, mas eu quero que esse canal que fique marcado, né? Esse movimento que a gente está criando aí, que Vendas Liberta, esse canal fique marcado aqui por informações técnicas sobre vendas, sobre tecnologia, sobre processo de vendas, o que realmente faz você se libertar a sua vida, né? Utilizando a profissão de vendas. E eu vou trazer bastante livro aqui para vocês, tá? Isso aí é um movimento que eu estou estudando bastante já faz algum tempo. Um dos livros que eu vou trazer hoje é esse livro aqui, Vencedoras por Opção. Tá? O que fala esse livro aqui? Tá? Como que empresas que, dentro de cenários de incerteza, né, e caos, elas conseguiram permanecer, crescer muito mais que outras empresas do mesmo setor, tá? E assim, teve retorno 77 vezes maior com relação ao setor, 24 vezes maior com relação ao mercado, tá? Então, teve empresas aqui, né, que nem ele compara aqui a Southwest Airlines, que teve um retorno no período de 1967 a 2002 de 63 vezes maior que as outras empresas do mercado, tá? E 550 vezes maior com relação a outras empresas do setor dela, tá? Então, o que eles utilizavam? Tá? Só falar aqui rapidinho sobre a metodologia. Eles passaram mais de um ano aqui envolvidos em identificar conjunto primário de cases 10 vezes, né? Que eles falam 10 vezes, que cresceram 10 vezes, para ser estudados, tá? E ele tinha que passar por 3 testes básicos. Então, essa empresa tinha que sustentar resultados realmente espetaculares por um período de 15 anos ou mais, com relação tanto à média do mercado como ao mercado de capitais, como ao seu setor específico, tá? O empreendimento atingiu esses resultados em um ambiente particularmente turbulento, marcado por eventos incontroláveis, muito rápidos, incertos e potencialmente danosos. Tá? Então não é porque ela cresceu em períodos favoráveis. E o empreendimento também começou a sua ascensão à grandeza a partir de uma posição de vulnerabilidade no início de sua jornada para se tornar um dos 10X. Ainda era novo ou era pequeno, tá? Então eles selecionaram aí mais de 20 mil empresas e ao longo de 11 camadas de corte eles selecionaram essas empresas para estudar, tá? Então aqui ele tem aqui toda a metodologia que foi aplicada, isso é importante, tá? A gente saber. E foram encontrados alguns aspectos que por incrível que pareça, eu olho aqui, quando eu tinha minha empresa que quebrou, eu cometi vários erros aqui que eu não fiz, o que ele fala aqui que as empresas fizeram, né, de bom para conseguir evoluir. Teve coisas que eu fiz e acertei, mas teve uns 2 pontos aqui que eu vou falar quais os pontos, os erros que eu cometi que eu quebrei, tá? E pontos agora que eu acerto muito, principalmente focado em vendas, né? Para me tornar aí a maior empresa de implantação de CRM da América Latina, de implantação do Pipe Drive da América Latina e fazer nossos clientes crescer muito, desenvolvemos nossa metodologia e tudo mais. Se você está vendo esse vídeo até agora, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, tá? Que agora vai começar a vir realmente os conceitos aqui e você vai ver como se aplica em vendas e não só em empresas grandes. Empresa de um vendedor, se você é representante comercial, se você é líder de um time comercial, você vai ver que esses conceitos aqui aplicados no dia a dia vai trazer muita diferença aí para você, tá? Então, ele coloca aqui alguns pontos, né? Prosperar em meio à incerteza, líderes 10X, né? O segundo ponto, a marcha das 20 milhas.
Terceiro ponto, o quarto ponto, primeiro balas de revólver, depois balas de canhão. O 5 é liderar acima da linha da morte e outros 2 aqui. Mas eu vou passar aqui, vocês vão entender rapidamente, tá? O que são cada ponto desse e de forma muito prática, muito rápida, coisa que você terminando o vídeo você já vai conseguir refletir e aplicar aí na sua empresa, tá? E também se você trabalha como vendedor, aplica para você. Você é sua empresa, tá? Você é sua empresa e vendas liberta. Então, vamos lá, tá? Primeira coisa que ele fala aqui, o que não encontrou nessas empresas, né? Nesses líderes que são 10 vezes mais, que tiveram um resultado 10 vezes superiores aí com os líderes menos sucedidos. Menos bem-sucedidos, tá? Esses líderes não são mais criativos que os outros, eles não são mais visionários que os outros, carismáticos, ambiciosos, não foram mais afetados pela sorte, não correm mais riscos, não são mais heróicos, tá? Eles não são mais propensos a fazer movimentos grandes e ousados. Você vê que os caras concentram no que precisa ser feito, tá? Então, só para a gente entender a característica desses líderes que lideraram, né, essas empresas, né, que alcançou esses resultados fantásticos, tá mais assim, fazer um arroz com feijão bem feito, não fazer loucura, do que fazer do que umas ideias mágicas, assim, sabe? Não, fundou a Apple, eu tive a ideia que vai mudar o mundo. Não. Toda a situação ali que são aplicados aqui, vocês vão ver que dá pra gente aplicar, tá? Então aqui, como ele fala, de modo geral, esses líderes 10x que são, né, que tiveram esse retorno 10x aí, a mais, né, que o mercado, enfim, eles não fizeram assim movimentos mais ousados que os comparativos diretos, tá, dos menos bem-sucedidos. Os dois grupos apostaram alto quando necessário, os dois grupos de líderes, tá? E tomaram atitudes drásticas, tá? Os 10x também não demonstravam mais confiança natural que os outros líderes, tá? Na verdade, eles costumavam ser excessivamente autoconfiantes. Esses líderes que não se deram bem, os caras se achavam os fodão, tá? Contudo, os 10x tinham uma base empírica muito mais profunda para suas decisões. Então, eles tinham um conhecimento, uma sensibilidade ali que eles olhavam, seja por conhecimento técnico ou pela sua forma de lidar, procurando ali a opinião das pessoas, que ele tinha uma confiança mais bem embasada nessas informações e isso minimizava esses riscos, tá? Vou parar aqui e fazer um parênteses. Nesse ponto aqui, eu errei na minha empresa. Na minha empresa anterior, tá? E a gente fez lá diversos movimentos arriscados, né? Tomamos atitudes assim drásticas que achava que ia dar um retorno absurdo, não medindo investimento, não medindo retorno sobre investimento, e acabou isso virando um poço sem fundo, tá? Então a gente vê muitas empresas aí, muitos, não guru, mas muitas pessoas aí vendendo sonhos aí na internet, né? Que fala que você tem que ter uma vida disruptiva, que você tem que escalar sua empresa, que se você não escalar você não vai ganhar dinheiro. Não é nada disso, tá? Eu sou a prova viva disso, que eu consegui sair aí de 7 milhões de dívidas, se tornar a maior consultoria e consigo crescer a minha empresa ano a ano, tá? Então, nesse primeiro ponto aqui que a gente falou, né, com os líderes 10x, uma coisa que eles falam aqui, ó, esses líderes 10x apresentam comportamentos essenciais que, combinados, diferenciam dos líderes menos bem-sucedidos das empresas do grupo comparativo. Então tem o líder 10x que faz
que ele tem um comportamento e os outros não têm esse comportamento, tá? Vou falar de forma rápida aqui. 10X, eles têm uma disciplina fanática, ou seja, eles tinham um foco no que dava resultado, tá? Tudo que não dava resultado ali na empresa dele, ou ele terceirizava, né? Ou ele procurava eliminar, tá? Então, quando fala em metas, quando fala em padrões, é tudo consistente, tá? Então, aplicado na vendas isso. Você tem que ter uma disciplina aí, disciplina do follow-up, fazer follow-up todo dia, tá? Ir atrás de clientes, tá? Sempre, tá? Então, você definir alguns pontos que você tem que fazer e seguir isso, ter essa disciplina. Eu sou muito focado nisso. Hoje eu estou menos, ativo aí nessa operação de follow-up e tudo mais. Eu estou mais um pouco na área estratégica e marketing, posicionamento aqui da empresa, do que nessa parte operacional. Mas quando eu fazia isso, né, eu fazia desde a parte lá de vendas, a implantação, eu tinha uma disciplina absurda de fazer todos os follow-ups, né, dar retorno para o cliente, né, busquei muita automação para me ajudar sobre isso, tá? Então isso deu um resultado muito grande para mim. Outro ponto, né, outro comportamento, a criatividade empírica, tá? Então esses líderes, diante de incerteza, eles tinham uma criatividade de buscar com as pessoas, né, sempre a sabedoria, né? Ele voltava essa sabedoria convencional. Como que a gente pode melhorar o trabalho, tá? Nessa situação aqui de incerteza, o que a gente pode fazer? Às vezes coisas simples, tá? Grãozinho simples ali de criatividade acaba melhorando muito, tá? E o terceiro ponto é a paranoia produtiva. Então sempre buscar essa melhoria, tá? Eu já falei aqui do follow-up, né? Então, ter muita produção. O que eu vou melhorar? Como eu posso abrir minha carteira de clientes? E nessa paranoia produtiva, aqui que entra na área de vendas, entra a questão da tecnologia, tá? Seja inteligência artificial ou seja automações, ali, integrações de ferramentas. Isso aí a gente ajuda muito as empresas, porque a partir do momento que você consegue produzir mais, com menos esforço e focar no que te dá mais retorno, você consegue aumentar o seu resultado, tá? Então, também aqui fala que todos tinham uma paixão e ambição por causa da empresa. Isso aqui é até meio questionável, né? Eles falam aqui, ó, paixão e a ambição por uma causa ou empresa que é maior que eles próprios, tá? Isso eu não acredito muito. Se você gosta bastante do que você faz, se é bom naquilo que você faz, aí sim você pode até assim ter uma paixão por ali, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, senão você vira aquele workaholic lá que deixa tudo de lado, né? Isso aí, quando você faz de uma forma certa, a empresa vai crescer, mas às vezes você abandona a sua vida de lado. Então, nesse ponto, eles tinham esse foco na empresa, tá? Para engrandecer e se tornar uma empresa grande, gigante e tudo mais. O que a gente quer pregar aqui é de você poder ser feliz, ter uma liberdade, tá? Ter tempo com a família, ganhar uma grana boa, tá? Poder trabalhar na sua casa. Se de repente você é uma mulher que tem filhos pequenos, ainda cuida dos filhos, né? E você consegue trabalhar com vendas, organizar a sua rotina ali de estar junto com seus filhos, né? Pai aí também. Se você está no emprego que de repente você não gosta, que toma muito seu tempo, trânsito, essas coisas, você consegue trabalhar em vendas dentro de casa da forma correta, ganhando um bom dinheiro e tendo uma qualidade de vida bem melhor, tá? Aqui o capítulo 3, que ele fala da marcha das 20 milhas, tá? O que é que ele fala das marchas de 20 milhas, tá? Aqui ele comparou duas situações, assim, duas equipes que... eu vou falar equipe aqui, mas não não é equipe. Duas expedições, tá? Que foram
se eu não me engano, aqui para alcançar não lembro se era o Polo Norte ou o Polo Sul, tá? Então, uma equipe foi e voltou e outra equipe foi e não voltou, tá? Então, eles comparam essas duas situações aqui. A equipe que foi e voltou, que teve sucesso, ela tinha um lema que era a Marcha das 20 milhas, tá? Então, todo dia, independente da situação que estava, eles acordavam cedo e ia caminhar 20 milhas. Era o objetivo deles diário. Eles pegaram lá a distância que eles tinham que fazer, porque o que acontece? Eles tinham lá questão de suprimento. Isso aqui essa marcha aqui das 20 milhas foi em... deixa eu ver aqui, tá? Porque é interessante isso aqui. Aqui ele tá dando um comparativo aqui das empresas, tá? Mas foi, quer ver, ó... Enfim, depois eu pego a data aqui para vocês, porque isso aqui faz tempo, é coisa assim do começo do século passado, se eu não me engano, tá? Essa marcha das 20 milhas. Cadê aqui? Foi no começo do... Foi aqui... Enfim, eu não vou achar, isso aqui não é, eu queria, depois eu vou ver aqui certinho, eu devia ter visto aqui quando que foi feita essa história aqui da Marcha das 20 milhas, tá? Porque aqui ele só tá dando os comparativos, mas enfim, beleza. Então, o que acontece? A Marcha das 20 milhas foi um fator que diferenciou em nível impressionante as empresas de 10x do grupo comparativo que usou na pesquisa. Uma boa marcha das 20 milhas exige que a empresa atinja marcos de desempenhos específicos com grande consistência em um longo período de tempo. Exigem também dois tipos diferentes de desconforto. O de ter um tipo de desempenho elevado em tempos difíceis e delimitar o crescimento em tempos bons. Então, o que eles falam nessa marcha das 20 milhas? Você tem que pegar, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, aí, melhorou um pouco. Você tem que pegar, tá tudo bem, tô faturando, isso aí em vendas é complicado, tá? Mas assim, eu acho que o mais importante é que enquanto tiver, que nem agora a gente tá passando aqui em alguns setores aí, crise econômica, juros altos, tudo mais. Então, se seu setor está impactado com isso, mantenha a sua rotina de vendas, tá? Então, quantos clientes que eu tenho que visitar, quantos follow-ups eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, que nem eu aqui, eu tenho que publicar vídeo no canal, tenho que atender os clientes, repensando as estratégias e tudo mais, mas eu tenho que fazer isso. Por quê? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui numa fase que não está tão boa, vai refletir numa fase muito boa. E também, na fase boa, tá? Tomar cuidado de você não vender além da sua entrega. Então, tomar muito cuidado para, de repente, você não queimar o filme, tá? Então, você vendeu um monte e isso aí acontece muito, né? Assim, com empresas de prestação de serviço, tá? Eu sei que isso é um desafio, mas tem que tomar cuidado. Isso aqui o livro fala que empresas tomaram cuidado num período que esteja muito bom, tá? Isso aí tem que ser muito analisado, porque às vezes você pode ser engolido também, mas se você manter uma consistência de qualidade no seu mercado, tá? O importante é você fazer sempre o que tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Em período ruim, em período que está muito difícil, tenta manter esse esforço, porque você vai ficar exposto a um desconforto ali, que quando as coisas melhorarem, você vai trabalhar de uma forma mais tranquila, tá? E aí o mais difícil, né, que a gente pegar assim, falar assim uma época que está vendendo bastante, imagina você reduzir vendas, mas de repente você pode mudar a estratégia de precificação e tudo mais, mas para tomar o cuidado de você não queimar o filme, tá? Algumas descobertas, tá?
tá, inesperadas aqui, que as empresas que adotaram a marcha das 20 milhas têm uma vantagem em ambientes voláteis. Quanto mais turbulento estiver o mundo, mais necessário se torna empreender a marcha das 20 milhas. Então vamos lá, quem não vive num mundo turbulento, né, que a gente está vivendo aí todas essas questões políticas do mundo, tá? Então, como que é importante a gente manter tudo isso, tá? Existe uma correlação inversa entre o ato de perseguir o crescimento máximo e o sucesso das empresas 10X. Em sua maioria, os líderes do grupo comparativo pressionavam suas organizações, olha aqui, ó, que eu falei, para crescer muito nos períodos favoráveis. Sabe, você já viu aquelas empresas que explodem, né? Que a gente fala, explodiu, quebrou? Por quê? Cresceu muito, tá? Cresceu muito. Então, os líderes, o que expôs a calamidades quando as condições mudaram subitamente. Subitamente mudou ali as condições, elas tiveram um problema, tá? Os líderes 10X deixaram a questão de crescimento em suspenso e sempre tiveram em mente que algo ruim esperava na próxima esquina. Com isso, evitaram que as empresas extrapolassem os limites e fossem apanhadas de surpresa, tá? Então, olha só, o importante às vezes a gente reter aqui, né, o crescimento. Vamos mais devagar, pessoal. Isso aí eu já vi muito acontecer, já vi muito, no digital acontece bastante, né? Eu já vi muito acontecer. Então, por isso que eu falo também, tá? Tome muito cuidado, veja o jogo que você quer jogar. Em vendas, se você tem sua empresa, tá? Não é só o faturamento que é o indicador de sucesso aí da sua empresa, tá? Não é só o faturamento que é um fator de sucesso aí da sua empresa. Tem muita coisa que a gente consegue, deixa eu só acertar aqui, tô apanhando aqui do celular para dar um brilho melhor, aí. Tem muita coisa que a gente comete de erro, né, que acaba prejudicando aí o nosso resultado, tá? E a marcha de 20 milhas não foi um luxo também, que eu sou muito fã desse esquema da marcha de 20 milhas, tá? Não foi um luxo que o sucesso proporcionou às empresas 10X. Todas elas praticavam suas marchas de 20 milhas muito antes de serem bem-sucedidas, tá? Na verdade, olha só aqui, ó, na verdade foi justamente isso que ajudou a conquistar o sucesso, tá? Comece a pensar na sua marcha das 20 milhas, tá? Vamos aqui para o próximo item. Primeiro balas de revólver, depois de balas de canhão. Eu adoro isso aqui, tá? Não tem nada a ver com violência, nada, tá? O que eles falam aqui? Bala de revólver é aquele tirinho que você dá para testar, né? Que eles falavam que antigamente lá os navios, eles davam uns tiros de bala de revólver para ver se estava, né, perto do canhão ali, para ver se ele estava alinhado, né, com a situação. Beleza, acertou, daí eles pegavam, posicionavam o canhão e mandavam o canhão lá para destruir o outro navio, tá? Então é um ditado aqui, né, primeiro balas disso, depois balas de canhão, tá? Então isso explica, essa metodologia explica, né? Primeiro balas, eu nem sei se isso aí vai ficar no YouTube, vai enroscar, tá? Primeiro balas de pequenas, depois balas maiores. Então, primeiro balinha pequena, depois balas maiores, tá? Explica melhor o sucesso das empresas do que inovações mirabolantes e gênios das previsões. O que acontece? Aqui eu adoro aqui também na empresa, tá? Como eu gosto muito de tecnologia, quando surge uma tecnologia nova, eu tenho aqui a minha operação de vendas, eu já gosto de testar isso rápido para ver se é funcional ou não, tá? Então, se for até para diferenciar moda de tendência, às vezes é uma ferramenta ali que é uma modinha e essas ferramentas você consegue testar muito fácil, consegue testar de forma gratuita ou assinar 3 meses ali, né, que você vai ver que se uma venda que você faz a mais com essas ferramentas, com a tecnologia, paga a ferramenta, paga tudo mais, tá? Então, é importante você testar isso, tá? O que eles falam aqui? Aqui, ó,
uma bala menor é um teste ou experimento de baixo custo, de baixo risco e de baixo poder de atrair atenção. Você vai fazer isso, não vai ser, eu vou montar mais 10 lojas, né? Vou montar uma loja gigante na cidade e tal, vou montar um escritório grande, numa cidade grande, tá? Não, vou testar, posso pôr um representante lá, posso pôr mais uma pessoa aqui dentro do CRM para me ajudar, posso fazer aqui um tráfego pago para trazer lead aqui para mim, tá? Então você testa isso, você faz, daí com base nessa evidência, concentra seus recursos para atrair uma bala maior e assim alcançar o retorno maior com as apostas certeiras. Testei tráfego, testei uma pessoa a mais, vou criar uma equipe, beleza, tá validado isso, tá? Eu não contratei lá um monte de pessoas. Na área de tecnologia, isso aqui fazendo só um parênteses, tá? O que eu vi? Existe muito, parece que é uma métrica de vaidade, tanto o faturamento como quantidade de funcionários, tá? Então, aconteceu muito isso o ano 2023, 2024, aconteceu bastante isso. Tem um termo que eles usam lá, que quando demite um monte de gente, né? Eu esqueci o termo lá que eles falam em inglês, quando demite um monte de gente. Então, muitas empresas, o que aconteceu? Estava tudo favorável, traz gente para trabalhar. Tá? Então, eu ia conversar com a empresa, conversava hoje, eu tenho 7 pessoas, daqui 3 meses tinha 20, daqui passava mais 3 meses, estamos com 45 pessoas, passava mais 3 meses, estamos com 70 pessoas, tá? A previsão é chegar em 150. Esses gestores, eles não tinham noção que cada empresa que a gente fala assim, é um tamanho diferente da empresa, tá? É uma vida diferente, é um jogo para ser jogado. Uma empresa de 7 é diferente de uma empresa de 40, que é muito diferente de uma empresa de 150, tá? Então era meio bonito, né? Eu às vezes conversava com pessoas de outras empresas assim, Júnior, quantos vocês estão? A gente está em 3 lá. Não, beleza. E vocês? Porque a gente tá com 35 e tô com 20 vagas abertas. Falei, abertas. Que legal, parabéns, né? Eu sei que passado aí um tempo, você vê que as empresas reduziram muito as equipes, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, testa um pouquinho, vai crescendo aos poucos, tá bem? Aqui, ele até fala, balas grandes mal calibradas podem causar calamidades e empresas que fazem parte de nosso estudo pagaram preços altíssimos. Eu fiz essas cagadas, tá? Quando eventos grandes e confusos coincidiram com o disparo de balas mal calibradas que as deixaram expostas. Tá? Os cases comparativos demonstraram maior tendência a tirar balas maiores mal calibradas do que as empresas 10x. Tá? Então, pensa aí já o que você pode testar aí na sua empresa para você conseguir pequenos testes, tá? Pode ser um teste por mês, pode, né, ser um teste, você escolhe aí, é sol aqui, tá? O sol tá batendo aqui. Então, pensa aí o que você pode testar aí na sua empresa, tá? Para conseguir. E esses testezinhos é muito bom. Então, pensa desde a rotina sua, da rotina dos seus funcionários, do que você vai agregar, de uma linha nova que vai trazer, faz alguns testes com alguma linha nova, com produtos novos, sempre testando, de pouquinho em pouquinho, tá? Aqui, esse tipo de vídeo aqui no YouTube, esses vídeos mais longos, eu estou usando essa estratégia aqui, tá? Primeiro, balas pequenas. Estou publicando poucos vídeos, com estrutura aqui, edição minha mesmo, já gravo aqui, já subo, né? E já estou esperando aí ver se vai indexar o canal ou não. Se der certo, aí sim, vou contratar uma agência especializada em YouTube para fazer esses vídeos bombar, tá? Ou não, ou se der certo e também eu conseguir manter desse jeito, com um custo baixo, segue em frente, tá? Mas o que é importante? Que nem gravar esses vídeos só eu consigo fazer, só eu consigo gravar esses vídeos, tá? Então, preciso concentrar meu tempo aqui. Vamos lá, outro ponto aqui, liderar acima da linha da morte, tá? O que é liderar acima da linha da morte?
Os cases 10x são extremamente prudentes em sua maneira de abordar e administrar os riscos. Aqui ele está falando sobre riscos, tá? Então essa galera que se destacou, eles é meio conservadorzão, tá? É meio bundão, tá? Estão particularmente atentos a 3 categorias de risco, tá? Risco na linha da morte, que pode matar o empreendimento ou prejudicá-lo seriamente, tá? Risco assimétrico, no qual as desvantagens superam as vantagens. Então ele compara, dá certo ou não dá certo? Tá batendo bastante sol aqui, né? Mas não tem muito o que fazer não, é o horário aqui. Depois eu vou melhorar aqui essa situação. E o risco não controlável, tá? Que não pode ser controlado ou administrado. Aqui entra, por exemplo, em 2020, lá que teve a pandemia, tá? É um risco não controlável. O que a gente vai fazer? Não tinha como ir contra, tá? Guerra, surgiu uma guerra, o dólar subiu, eleição aí pelo mundo, tá? Então, o que os líderes 10x faziam? Abrem o foco, depois fecham o foco. Olha só essa expressão que legal. Abrem o foco e depois fecham o foco. O que é isso? Eles concentram-se em seus objetivos e captam as mudanças em seus ambientes. Pressionam para que a execução seja perfeita e se adaptam nas mudanças que existiu ali nas condições, tá? Quando a gente fala em abre o foco e fecha o foco, tá? Aqui ele fala aqui dessa situação. O que é esse abre o foco e fecha o foco? Imagina assim, você está ali numa floresta, tá? Então você está andando ali dentro da floresta, você está olhando ali, imagina você na floresta amazônica, você está andando ali, você não sabe nem para onde você está indo, você está com uma bússola ali e tal, não sei o que, mas você está indo, de repente tem um buraco enorme na sua frente que você não consegue passar para o outro lado, você está com o foco fechado ali, você está vendo tudo muito próximo ali, aí você tem que abrir o foco. Agora imagina você subindo, né? Você subindo um drone, subindo num helicóptero, você subindo, olhando a floresta inteira por cima, ou seja, você abriu o foco ali, olhou, esse buraco está aqui, mas se eu virar aqui para a esquerda, andar 1 quilômetro para cá, depois eu consigo voltar e seguir no meu caminho, tá? Então, eles tinham muito esse comportamento, tá? E aqui de descobertas, tá, inesperadas, os cases 10x correm menos risco do que seus comparativos e, no entanto, geraram resultados amplamente superiores. É aquilo que eu falei, é um movimento com direção, tá? É um movimento com direção. Então, eles entendem que não precisa correr riscos à toa, tá? Mudanças rápidas não pedem o abandono de pensamento disciplinado ou da ação de disciplina. Deixa isso aqui, vamos fazer tudo lá, larga tudo, tá? Né? Em vez disso, ele demanda um aumento de intensidade para abrir o foco. Eu não estou vendendo, tá? O que está acontecendo? Tá? Vamos olhar o mercado, tá? Como que está o mercado? Como que está o meu mercado? Coisas que eu posso controlar, coisas que eu não posso controlar. Taxa de juros, preço, tá? A gente está fazendo uma mudança aqui na estratégia da empresa, tá? Em virtude dessa crise que a gente está vivendo aí de taxa de juros, a dificuldade de investimento das empresas, tá? Em vez disso, demanda um aumento na intensidade para abrir o foco. Então, olhe o seu mercado, tá? E conduzir uma tomada de decisão rápida, porém perigosa, tá? Em seguida, fecha o foco e executa rapidamente o plano. Então, imagina assim, agora a gente já combinando aqui as situações, tá? As empresas, elas pegam... Está com uma dificuldade, abre o foco, está acontecendo no mercado, está acontecendo isso, tá? O que nós vamos fazer? Vamos mudar o nosso cenário. Primeiro balas pequenas, depois balas grandes. Testa, deu certo, vamos testar nessa direção. Deu certo, beleza, vamos seguir em frente, tá? Outro ponto aqui que ele fala também sobre liderar acima da linha da morte, que isso aqui foi uma cagada que eu fiz, tá?
quando minha empresa faliu, aqui, ó, aquilo que você faz antes da tempestade desabar, ou seja, decisões, a disciplina, os amortecedores e as suspensões colocados nos seus devidos lugares, é o que importa, tá? É o que importa para você ter essa... na hora de determinar se o empreendimento arranca na frente ou fica para trás ou morre quando ela interrompe. Eu quebrei na crise de 2015 a 2017, quebrei em 2017, tá? É um cenário bem semelhante ao que a gente está vivendo hoje. Então, antes da tempestade, você se preparar, vai chover, conserta o telhado da sua casa, fica ali, fica com uma grana, eu não tenho... né, a questão ali de dinheiro, tá? Outra coisa que ele fala aqui, ó, os líderes da EX constroem amortecedores e suspensão em uma quantidade que vai muito além da que os outros têm como norma. As empresas da EX que estudamos tinham uma razão entre caixa e ativo 3 a 10 vezes superior à média das razões da companhia, mantiveram balanços mais conservadores que o grupo comparativo ao longo de sua história, mesmo ainda quando era pequena. Os caras não guardam dinheiro, tá? Eles têm caixa. Por quê? Quando tá bom, quando tá ruim, eles aproveitam a oportunidade. Quando tá bom, eles investem, tá? A gente vê algumas empresas assim, né, empresas antigas, conservadoras, que o cara tem, é fabuloso entender... o caixa que tem, né? Você olha assim, você fala, não acredita, e consegue aproveitar tanta oportunidade de financiamento interno e tudo mais, tá? Vamos lá, estamos acabando, tá? Aqui, ó, capítulo 6, tem esse capítulo e mais um último que vai falar sobre a sorte, o retorno sobre a sorte. Aqui no capítulo 6 a gente vai falar aqui receita EMC. O que é a receita EMC? Tá? É a sigla do específico, metódico e consistente. Tá? Quanto mais incerto, implacável e rapidamente mutante for o ambiente, mais específico, mais metódico e mais consistente você precisa ser. Tá? Então imagina assim, ó, é um conjunto de regras que vocês têm aí. Então, ó, a gente tem que prospectar tantas empresas por mês, a gente tem que entrar em tantos contatos, né, por semana, temos que realizar tantas atividades. Semana passada, lembra da marcha de 20 milhas? A semana passada, deixamos de falar. Essa semana a gente tem que buscar essas outras empresas de contato, tá? Tem que fazer visita, eu tenho que manter. Tem gente que fala que é o bater tambor, né? Então, tem que ter isso aí na sua operação. E nisso, o CRM, ele ajuda muito, a tecnologia, não só o CRM, mas a tecnologia embarcada, ela ajuda muito com automações, com a inteligência artificial, né, interligando, porque dá eficiência, né, você consegue focar ali na parte que que você gera valor ali no relacionamento com o cliente e tudo mais, tá? Então, aqui fala, né, que existem duas abordagens saudáveis para fazer emendas em uma receita EMC, tá? Ele fala antes aqui que pode sofrer, então eu tenho, né, metas aqui específicas, metódicas e consistentes, mas eu posso mudar, tá? Mas você vai ver que a maior parte dela deve permanecer intacta. Exercer a criatividade empírica, que é mais um movimento interno, tá? Primeiro, aquilo que a gente falou, testar, primeiro as balas pequenas, depois as balas grandes. E exercer a paranoia produtiva, abrir o foco e fecha o foco, tá? Então a gente entende que aqui você vai olhar aí o foco externo para ver se está dando tudo certo e volta para dentro e vamos lá. Vamos em frente. Júnior, eu preciso ser um paranoico? Não, você precisa ser eficiente, tá? Então, tudo que a gente faz aqui nas empresas para ajudar bastante a melhoria nas vendas, vai te ajudar muito, tá? E aqui o último capítulo, eu achei que esse aqui é um dos mais interessantes.
Falhando a voz já. Um dos mais interessantes, tá? O retorno sobre a sorte, tá? O que ele fala? Tudo bem, Júnior, mas aconteceu tudo isso, só que essas empresas, né, 10X aí tiveram um retorno, tiveram muita sorte, né? Do que aconteceu com ela, o período que estava, e não, tá? Isso aqui eles provam que não, tá? O que eles falam? O que eles consideram episódios de sorte, tá? Episódios de sorte. E tanto sorte boa como má sorte, tá? Episódios de sorte, tanto boa como má, que fala azar, né? Acontece com grande frequência. Todas as empresas de nosso estudo vivenciaram episódios significativos de sorte ao longo do período analisado, tá? Sorte boas e más. De modo geral, os cases 10X não tiveram mais sorte boas do que o grupo comparativo, tá? Elas não tiveram mais sorte boa, não tiveram mais sorte má, os episódios de boa sorte não aconteceram mais cedo, porque às vezes assim, a empresa pequenininha, acontece um episódio ali que ela cresce pra caramba, tá? E também não teve um único grande evento de sorte que aconteceu, tá? O que eles falam aqui? Existem 4 cenários possíveis para o retorno sobre a sorte. Excelente retorno sobre a boa sorte, então ela teve uma boa sorte ali, ela conseguiu aproveitar aquela oportunidade e deu certo. Baixo retorno sobre a boa sorte, teve uma boa sorte e não aproveitou a oportunidade. Excelente retorno sobre a má sorte, teve um azar ali, teve uma pandemia, tá? E a empresa ela conseguiu se posicionar de uma forma que conseguiu se manter mais forte ou se destacar ou aproveitar aquele evento de má sorte para se destacar, ou baixo retorno sobre má sorte, tá? Ela não conseguiu, teve um azar ali, não conseguiu corrigir processo, não conseguiu corrigir nada, tá? E a consequência, tá, disso, o que ele fala, tá? Todos os conceitos de liderança que a gente falou antes, que é a disciplina fanática, criatividade, paranoia produtiva, ambição, marcha das 20 milhas, primeiro bala pequena, depois balas grandes, liderar acima da linha da morte e o MC contribuem, olha só pessoal, quando a gente fala assim, eu não tenho sorte, né? Tudo isso aqui que ele falou contribui diretamente para a conquista de um excelente retorno sobre a sorte, tá? Então, as empresas que fizeram a lição de casa, que tiveram essas características que a gente leu aqui nesse livro, elas tiveram tiveram sorte, né? Tiveram retorno sobre a sorte, elas conseguiram aproveitar essas oportunidades, tá certo? E tem aqui, assim, quem puder ler esse livro é bem legal, tá? Porque ele traz aqui esses comparativos, traz aqui várias informações. Quando você olha aqui indicador, assim, muita tabela, não é coisa, né, de achismo, assim, mas muita tabela aqui. Então, quantidade de episódios de má sorte que aconteceram, tá? As empresas 10X, o que aconteceu com os comparativos e tudo mais, tá? Então, ele é muito bem feito. Beleza? Então, você ficou nesse vídeo até aqui o final, com certeza eu mereço seu like aqui, né? Um vídeo aqui o mais longo por enquanto do canal. Tem uns vídeos de aula aí, umas lives que eu fazia que é mais longa, tá? Esse vídeo aqui, vencedoras por opção. Me fala aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se inscreve no canal. Pode utilizar esse vídeo aí às vezes para alguma aula, alguma coisa que você pretende, tá? Vou deixar os contatos aqui, você que precisa de implantação de CRM, de construção do seu REC de vendas, entra em contato com a gente, que a gente tem um maior prazer em ajudar as empresas, afinal são quase 10 anos de experiência fazendo isso, tá? E a gente consegue desenvolver de acordo aí com a sua necessidade, seja uma empresa pequena, seja uma empresa média, né? Até empresas grandes também a gente atende. Valeu, galera, obrigado, viu? E não se esqueça, vendas liberta!